Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Espaço Cipate. Reservamos este espaço para um bate-papo relacionado aos 3 R's da sustentabilidade. Durante essa semana, fique ligado e vamos juntos reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse primeiro Espaço Cipate, vamos conversar com o Dr. André Pereira Pinto, médico coordenador da saúde ocupacional da nossa Unimed, que vai nos explicar um pouco mais sobre o SSO. Tudo bem, doutor André? Tudo jóia, Domingos. Doutor André, para a gente começar essa conversa, eu queria então que o senhor falasse um pouco o que é o Serviço de Saúde Ocupacional. O Serviço de Saúde Ocupacional é o serviço responsável pela saúde do trabalhador nas empresas, né? Então, ele vai ter a importância, ele vai ter a finalidade de estar acompanhando, além da saúde de todos os trabalhadores, colaboradores, funcionários de uma empresa, também do ambiente de trabalho, verificando se aquele ambiente de trabalho não está causando adoecimento nas pessoas. E, além disso, se ele também não vai estar... as pessoas vão ter doenças que vão sofrer pioras ou agravar a sua condição também em virtude do local de trabalho. Então, é um setor que faz o acompanhamento da saúde e da segurança dos trabalhadores. Como o senhor mencionou que é um setor que vai acompanhar e vai cuidar do colaborador, né, doutor André? Exato. Então, quais são os benefícios da saúde ocupacional? Olha, o grande benefício da saúde ocupacional é, como o próprio nome fala, preservar a saúde do trabalhador. No mundo atual, a gente realmente, em alguns setores, você tem um pequeno número de adoecimento. Hoje os ambientes já vieram ao longo dos anos sendo melhor adaptados, preparados. Mas no passado distante, os ambientes de trabalho, quando a medicina do trabalho nasceu, eram ambientes realmente muito hostis. Então, após a Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos a própria sociedade percebeu que aquela situação, aquelas condições em que os trabalhadores estavam expostos, era uma condição muito ruim e muito adoecedora. Então, na Inglaterra, já naquela época, por volta do século XIX, levaram-se médicos para dentro das empresas para que pudesse diminuir não só a questão da saúde, a preocupação naquele momento da empresa, não era tanto a questão da saúde em si, mas do absenteísmo e das perdas que tinham e que prejudicavam a produção. Então, nasce a medicina do trabalho desta forma, com essa necessidade. E ela, então, vem se adaptando. Então, a gente tem que tentar entender esse contexto para que a gente saiba e consegue perceber a importância dela. E a importância é exatamente essa, não deixar que essa questão do ambiente de trabalho provoque lesões nos indivíduos. Como o senhor citou uma palavrinha nova aí que talvez algumas pessoas não conheçam, o senhor explicaria um pouquinho para nós o que é o absenteísmo? O absenteísmo você tem 2 palavras na medicina ocupacional, absenteísmo e presenteísmo. Absenteísmo é quando o funcionário ele realmente falta ao trabalho por motivo de doença. E o presenteísmo já é aquela pessoa que, às vezes, por alguma questão também, uma condição de saúde ou não, ele vai ao local de trabalho, mas ele não consegue ser produtivo. Então, ele está presente, ele está no local de trabalho, mas ele não consegue produzir. E o absenteísmo é quando ele realmente não vai ao trabalho. Nós vamos falar de um assunto que a empresa não quer, nem o funcionário quer que aconteça também, né, doutor? Que é explicar o que é esse acidente de trabalho. O acidente de trabalho, como o próprio nome diz intuitivamente, é uma condição de perda, lesão ou diminuição da sua capacidade funcional. Então, a legislação no Brasil, ela considera acidente 2 tipos. O típico, que é o que a gente conhece, basicamente quando uma pessoa cai, quando uma pessoa sofre uma lesão aguda, esse é o acidente típico, mas a legislação brasileira também classifica como acidente de trabalho atípico as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa trabalha numa mina e lá tem a presença de sílica e ela desenvolve ao longo dos anos silicose. Então, isso chama doença profissional. Isso é uma doença profissional. É aquela condição lá
que favorece ela desenvolver a doença. Fora daquele ambiente, ela jamais desenvolveria doença. Então, chama doença profissional. E, para a legislação brasileira, doença profissional é considerada acidente de trabalho. Do termo etimológico, não é um acidente, mas, para a legislação, é considerado como acidente de trabalho, ainda que ela tenha levado 30 anos para se desenvolver. Então, você tem o acidente típico, o atípico dividido em duas categorias, a doença do trabalho e a doença profissional. E tem outras nuances que a legislação prevê. Por exemplo, dando assim, de forma bem prática, a empresa vai promover uma partida de futebol para tentar uma socialização com os funcionários. Se a pessoa se acidenta durante aquela partida de futebol, é considerada também acidente de trabalho. A pessoa trabalha viajando. Então, mesmo que a pessoa esteja fora do horário de trabalho, mas ela está a serviço da empresa, também é considerado acidente de trabalho. Então, aí você tem algumas nuances, alguns detalhes que vão caracterizar ou não. A legislação também prevê determinadas doenças que não se enquadram em doenças, acidente de trabalho, no caso. Então, por exemplo, doenças degenerativas. Então, elas não são consideradas doenças de trabalho pela lei. Então, basicamente, isso significa o acidente de trabalho, basicamente. Certo. E quando que eu devo acionar, doutor? Em qual momento a saúde ocupacional deve ser acionada? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, a saúde ocupacional na empresa, parece que não, mas no nosso país, isso vem praticamente desde a década de 90 que ela vem ganhando mais força, sabe? Então, ela é realmente uma certa novidade, principalmente para as pequenas e médias empresas. Nas grandes empresas, não. Mas sempre que você tem uma perturbação funcional, sempre que você tem algum problema de saúde, é interessante passar pela avaliação da saúde ocupacional. Porque o médico do trabalho, ele vai estar acompanhando o funcionário dentro da empresa. Às vezes, aquela não é uma doença ocupacional. Então, aquela doença que ele tem, ela não foi gerada no local de trabalho. Mas é importante que o médico do trabalho esteja acompanhando, tenha ciência do fato, para que ele possa estar sabendo todas as nuances, todos os problemas que podem vir em decorrência no local de trabalho dessa doença que o trabalhador tem. Então, diria basicamente, se o trabalhador, se o colaborador, ele tem determinado problema de saúde, é interessante ele passar, caso seja de interesse dele, porque também tem essa questão da autonomia. Eu quero ir lá na saúde ocupacional porque eu estou com esse problema de saúde e para o pessoal da saúde ocupacional também está me acompanhando no local de trabalho. Bem, fora isso, são os casos também típicos, né? Se a pessoa se sentir alguma coisa, se a pessoa está incomodada com o ambiente de trabalho, se ela acha que ela está tendo algum tipo de alteração funcional em virtude do trabalho. Isso é importante demais, estar acionando o técnico de segurança, a enfermeira do trabalho, para que possa fazer uma avaliação médica, porque a gente, dentro da história natural da doença, nós temos sempre aquele período em que você vai ter a manifestação, mas você ainda não tem a doença propriamente dita. Você tem um problema de saúde, você já está tendo um desconforto, você já está tendo uma fadiga, por exemplo, muscular, e você está no momento exato de agir. Então, já aconteceu com a gente de o funcionário trazer uma queixa de dor muscular em virtude ergonômica e que nós fizemos uma intervenção antes do adoecimento. Então, sempre que o trabalhador se sente que alguma coisa não está bem com ele e que ele suspeita que isso possa ser vinculado ao ambiente de trabalho, é importante também ele estar acionando a equipe para que a gente possa, então, fazer uma análise global com todas as pessoas e tentar identificar se aquela patologia, se aquela queixa tem relação com o trabalho ou não. Fora isso, são, por exemplo, acidentes típicos. Então, o trabalhador, obviamente, ele caiu, ele se machucou, ou ele sofreu uma lesão, foi no médico, falou assim, olha, isso aqui é realmente vinculado à sua atividade, ao seu trabalho, aí sim é mandatório a presença dele no setor de saúde ocupacional, para que a gente possa também
estar fazendo esse acompanhamento. E, eventualmente, dependendo do caso, se realmente tiver um nexo, a fazer a abertura da CAT. A CAT é a comunicação de acidente de trabalho, é obrigatória em caso você faça o nexo entre o ambiente de trabalho e a doença. Doutor André, hoje a gente tem alguns funcionários novos dentro da empresa, então eu queria que o senhor falasse um pouco se a saúde ocupacional realiza somente exames, realiza somente atividades para a Unimed Inconfidentes. Não, o setor de saúde ocupacional aqui, ele presta serviço para os funcionários, colaboradores da Unimed Inconfidentes, mas ele também presta serviço para várias outras empresas no nosso município. Então, ele é um prestador de serviço também para empresas que não fazem parte da Unimed. E aí você tem todo o acompanhamento também desses trabalhadores dentro desse mesmo molde, dentro dessa mesma filosofia de prevenção, de evitar o adoecimento. É um trabalho bem preventivo, né, doutora? A saúde ocupacional, ela nasce com essa característica. Já o pai da medicina do trabalho é um médico italiano, ele chama Bernardino Ramazzini. Em 1700, ele publicou um livro que era Doenças do Trabalho, basicamente, traduzindo do italiano para o português, é Doenças do Trabalho. Em 1700, ele fez um trabalho muito extenso, observacional, e ele detectou várias patologias, várias doenças que tinham vínculo com o trabalho. E o objetivo dele naquela época não era medicina do trabalho, não existia essa ideia, esse conceito de medicina do trabalho. Na verdade, ele fez isso no sentido de auxiliar o médico de que durante a anamnese, durante a entrevista, ele deveria sempre perguntar para o paciente o que ele faz. Então, isso já mostra como que desde 1700 vem essa preocupação, já existia essa preocupação e já existia essas patologias que tinham um vínculo muito forte com o trabalho e sempre foi uma preocupação. E no mundo atual, a gente chegou à conclusão de que não justifica a gente deixar um ser humano adoecer. Obviamente, a gente tem que fazer todos os nossos esforços para que ele não venha adoecer e melhore a qualidade de vida dele. Melhorando a qualidade de vida do indivíduo, do trabalhador, do colaborador, obviamente, a empresa vai ter um ganho muito grande com isso, porque ele vai trabalhar mais motivado, ele vai trabalhar mais animado e ele vai, de forma saudável, ele vai poder produzir muito mais para a empresa. Então, é em cima da prevenção que a gente vai trabalhar, que é o foco do nosso trabalho principal. Obviamente, a gente detecta muitos problemas durante o exame periódico. É interessante quando, a partir dos 40, 50 anos, a gente começa a pegar muita doença em que a pessoa não sabe. A gente começa a fazer também diagnóstico. A gente já não trabalha só com a prevenção. Então, isso é uma característica que eu acho que tem que ser dita, porque às vezes o jovem ele fala assim, mas eu vou lá fazer exame, eu estou bem. Realmente, para um indivíduo jovem, às vezes parece um pouco sem sentido. Mas passou dos 40 anos, a gente detecta muitos problemas, principalmente nos homens, que culturalmente eles não gostam muito de procurar atendimento médico, tem uma certa resistência. Então a medicina do trabalho faz esse trabalho de prevenção e de diagnóstico precoce dessas patologias, que às vezes a pessoa só ia conseguir identificar muito mais à frente, numa condição muito pior. Chegamos então no final, doutor André, foi muito bacana, o senhor está falando, explicando um pouco mais sobre a SSO para a gente entender, né, principalmente a questão de prevenção e de quando buscar, né, o SSO. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa... Olha, Domingos, eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição de vocês e de todos os colaboradores, todos os funcionários, nós estamos lá. A condição para procurar o serviço de saúde ocupacional, basta ter a dúvida. E sempre eu falo isso, não há necessidade de nenhuma formalidade. Então, assim, a gente nos colocamos à disposição, eu agradeço o convite e sempre que você precisar da gente, nós estamos aqui às ordens, tanto de vocês aqui, da equipe de marketing, quanto também de todos os colaboradores. E como a conversa foi boa, a gente com certeza vai procurar o senhor para outro bate-papo. Combinado.
Então, pessoal, chegamos ao final do Espaço Cipate de hoje. E como você já bem deve saber, vai vir uma perguntinha para você relacionada ao vídeo que você assistiu, a esse bate-papo gostoso que tivemos aqui. Então a pergunta vai ser, anota aí, quando devo acionar o SSO? Manda para a gente para você concorrer a brindes.